Olá, amados ouvintes, está iniciando mais um devocional do Temor e Tremor. Eu sou o irmão Evai Silva e hoje nós vamos meditar no texto do livro de Atos, capítulo 7, do verso 1 ao verso 19. Nós vamos meditar a respeito do início do discurso de Estevão ali no Sinédrio. Antes de iniciarmos a leitura, gostaria na verdade de pedir aos amados que estejam curtindo o nosso vídeo, compartilhando, deixando um comentário, para que juntos nós possamos criar um ambiente saudável, onde possamos propagar ideias, onde possamos propagar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de nós iniciarmos a leitura do texto, nós vamos fazer uma oração pedindo a orientação de Deus nesses momentos. Santo Deus e Eterno Pai, nós queremos neste momento nos entregar a Ti, meu Deus. Pedir perdão pelas nossas falhas, pelas nossas transgressões e dizer que só o Senhor é santo e digno de toda honra e toda glória. Nos ajuda, meu Deus, a falar as Tuas verdades e a entender o que a Tua palavra tem a dizer a nós. Fala aos nossos corações, meu Senhor. Essa é a minha humilde oração, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Vamos à leitura do texto, meus queridos. Diz assim: Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: São verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu: Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: Saia da sua terra e do meio de seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte de seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo espaço a um pé, mas lhe prometeu que ele e depois dele, seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira, e serão escravizados e maltratados por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso, Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde, Isaque gerou a Jacó e os 12 patriarcas. Os 12 patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor e sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou seus antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem dele, José se fez reconhecer por seus irmãos, e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito, onde faleceram ele e os seus antepassados. Seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocados no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amor, por certa quantia. Ao se aproximar o tempo em que Deus cumpria sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei, que nada sabia a respeito de José, passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os recém-nascidos para que não sobrevivessem. Estevão, após dele ser injustamente acusado de blasfêmia contra Moisés e contra Deus, ele está agora diante do Sinédrio para ser julgado. Diante desse tribunal, Estevão ele começa a proferir um discurso longo, porém bem articulado a respeito de toda a história de redenção. E vai mencionando alguns personagens que estão dentro dessa história. Aqui ele se detém, na nossa passagem de hoje, até o verso 19, a falar de Abraão e José. É um discurso longo, como eu estava falando, e a respeito desse discurso, o John Stott, no seu comentário ao livro de Atos, ele vai dizer que muitos que estudam esse discurso consideram esse discurso desconexo ou mesmo incoerente. E a gente entende até que para leitores de primeira viagem, esse discurso ele pode ser longo e realmente enfadonho. Mas só que a gente tem que entender uma coisa: o que a gente tem aqui diante dos nossos olhos é um discurso lógico de um homem extremamente fiel ao Senhor. E quando ele apresenta esses fatos históricos, essa história de redenção que está ali contida no Antigo Testamento, ele nos mostra a beleza de toda essa história. É como se, ao escutarmos esse discurso, ao escutarmos esse longo discurso de Estevão, a gente deve dizer que o nosso coração ele arde ao escutar essa história. Arde ao ouvir quando
ao ler Estevão expondo as Escrituras. E assim tem que arder o nosso coração quando nos deparamos com uma pregação bíblica, com uma pregação biblicamente fundamentada, não é? Mas vamos continuar e observar alguns aspectos desse texto, né, desse discurso de Estevão. A gente tem o verso 1, onde nós temos a convocação do sumo sacerdote a Estevão para que ele se defenda a respeito das acusações, né? Então o sumo sacerdote ele pergunta: são verdadeiras estas acusações? O que é que você vai dizer em sua defesa? Você vai se justificar? Vai se retratar ou vai manter o que você disse? Com essa pergunta, né, a se dirigir a Estevão assim, dessa maneira, são verdadeiras essas acusações? Ele monta ali um palco para um espetáculo ali onde todo mundo está esperando a condenação de Estevão, né? Essas palavras, elas foram proferidas, né, essa pergunta, na verdade, foram proferidas com um certo tom de arrogância. Mas então Estevão ele começa, né, a se defender, a sua longa defesa. E desse discurso de defesa a gente pode primeiro observar alguns aspectos. O primeiro é que Estevão era um homem extremamente preparado e hábil no manuseio das Escrituras. Ele, assim como Esdras, era um homem hábil na lei de Moisés. E ele certamente havia preparado o coração para buscar a lei do Senhor e para executar esta lei, para ensiná-la. Estevão ele estava equipado com a palavra e revestido com o poder do Espírito Santo. E daqui a gente já pode entender uma coisa. A gente pode dizer que ele estava cheio do Espírito Santo e não para revelar coisas novas, para trazer uma nova revelação ou para manifestar os decretos divinos, os decretos ocultos divinos de Deus a respeito de Israel, a respeito do povo. Não, ele estava cheio do Espírito, mas para falar a respeito das Escrituras. É como diz Matthew Henry, ele vai dizer: quem está cheio do Espírito Santo está cheio das sagradas Escrituras. E outra coisa, Estevão, ele foi amável com aqueles que estavam acusando. Ele vai dizer no verso 2, irmãos e pais, ouçam-me. Ele trata os seus acusadores de forma respeitosa, já demonstrando com qual espírito ele falava, né? Ele estava revestido do Espírito Santo, então ele seria amável. Então ele inicia o discurso falando a respeito de Abraão, um homem que era fiel, que foi chamado para ser pai de muitas nações. Sim, o Abraão que veio de um país idólatra, que veio de uma terra idólatra. E ao falar de Abraão, Estevão ataca diretamente a consciência dos que estavam ali acusando, dos que estavam presentes, porque eram pessoas que queriam tornar Deus exclusivos a eles. Somente eles poderiam ter acesso a Deus. Estevão confronta eles com a história, com a própria história deles. E ao fazer isso, expõe o orgulho que está enraizado no coração deles. Então, era como se Estevão estivesse dizendo para eles as palavras de Isaías, no capítulo 51, o verso 1 e o verso 2. Ele diz assim: olhai para a rocha de onde vós sois talhados, e para o buraco da mina de onde vós sois extraídos. Olhai para Abraão, vosso pai. Estevão estava dizendo: olha, Deus apareceu em sua glória, distante daqui, na Mesopotâmia, antes que ele chegasse perto de Canaã, antes mesmo que ele habitasse em Harã. Não sejam tolos e orgulhosos ao ponto de reivindicarem uma suposta exclusividade a respeito de Deus. Aquele que trouxe essa semente da igreja até onde vocês estão, até aqui, ele pode muito bem, se quiser, levar os frutos para um país muito distante e espalhar esse fruto aonde ele quiser. E Estevão ele vai continuar dessa maneira, atacando, ferindo o orgulho dessas pessoas que o acusavam, né, dos mestres da lei, dos fariseus, daqueles que estavam ali no sinédrio pronto para lhe acusar. E Estevão ele continua acusando a consciência dele. E ele agora vai falar a respeito da circuncisão. E esse povo, eles eram extremamente orgulhosos por serem circuncidados. Então Estevão, ele mostra que Abraão, ele foi chamado por Deus para a comunhão com Deus antes mesmo de ser circuncidado. E o argumento de Estevão, ele se harmoniza com o que Paulo usa quando nos diz que Abraão foi justificado pela fé quando ainda era incircunciso. Ou seja, Estevão está dizendo: a circuncisão que vocês tanto se orgulham, ela não quer dizer tanta coisa assim, ela não quer dizer que vocês sejam salvos. E com certeza, a respeito do discurso de Estevão sobre Abraão, ainda nos restaria muitas coisas a nós tratarmos aqui. Mas nós não temos tempo.
E nós não poderemos nos deter em todos os aspectos que Estevão toca. Então cabe agora passar ao segundo personagem que Estevão menciona, que é José. E ao tocar nesse assunto, ao tocar no assunto de José, no caso, Estevão ele estabelece um paralelo entre José e Jesus, entre José e Cristo. Ora, por quê? José era o predileto do Pai, assim também Jesus. José se destacava entre os demais, entre seus irmãos. Assim também foi com Jesus. José era sábio e temente a Deus. E sobre esse aspecto de ser sábio e sobre ser temente a Deus, a gente pode dizer que Jesus foi sábio e temente a Deus em excelência, em perfeição. Jesus, também a exemplo de José, foi traído por aqueles que deveriam lhe amar. Jesus, assim como José, foi alvo da inveja dos seus irmãos. E assim, os mestres da lei, os escribas, os fariseus, eles invejavam Jesus, assim como os irmãos de José invejavam ele. Porque Jesus falava bem, Jesus pregava cheio da unção do Espírito Santo, cheio de Deus. Eles não podiam aceitar que um filho de um carpinteiro fosse mais capaz, mais hábil nas escrituras que eles. O problema é que eles não sabiam que Jesus que Jesus era muito mais do que um mero carpinteiro, do que um mero filho de um carpinteiro. Jesus era o próprio Deus e eles não tinham essa consciência. Outro paralelo que se estabelece entre Jesus e José é que José ele foi posto em liderança na terra do Egito. E assim seria com Jesus também. Só que, ao contrário de José, Jesus não seria rei só de uma parte da terra, só de uma nação, só de um país, mas sim ele será rei de toda a terra. Ele é rei de toda a terra, rei de todo o universo. A família de José, meus amados, ao ser afligida pela fome, partiu em busca de alimento para o Egito. E lá eles encontraram aquele que eles julgavam estar morto, José. E este que eles julgavam estar morto os deu de comer. E a mesma coisa acontece com Cristo. E Jesus ele vai declarar em João: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. João 6,35. Ele ainda diz em João 6,51: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Vem em busca desse pão, meu amado. Mesmo que você, assim como os irmãos de José, tenha sido injusto com o seu irmão, mesmo que você tenha ignorado Jesus, tenha tratado ele, tenha considerado ele como sem valor, a ponto de trocá-lo por migalhas, ao ponto de trocá-lo pelas concupiscências do mundo. Mas Jesus está te chamando ao arrependimento. Vem e se arrependa. Prove desse pão que sou eu, a minha carne, e você jamais terá fome, e eu te darei a vida eterna. Esse paralelo entre o alimento que José deu aos irmãos e o que Jesus nos dá. O alimento que José deu aos irmãos pereceu, mas o alimento que Jesus nos oferece não perece. Mas eu quero encerrar com outro paralelo. Mais uma semelhança entre Jesus e José, entre José e Jesus. E é por isso que Estevão menciona isso. É por isso que Estevão menciona isso para aqueles que o acusavam. Menciona José para os que o acusavam. Quando os irmãos de José, eles chegam na presença dele, após irem em busca de alimento no Egito, eles têm que se ajoelhar diante de José. Têm que reconhecer a sua autoridade. Assim seria com os acusadores de Estevão. Será com aqueles que crucificaram Cristo. Assim será com todos os que se levantam e que se levantaram e que vão se levantar contra o ungido do Senhor. Um dia eles vão ter que se dobrar diante de Cristo e admitir que Ele é o soberano da vida deles. Porque está escrito em Filipenses 2, do verso 9 ao verso 11, eu quero encerrar com esse verso. Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você querendo ou não, você terá que admitir que Cristo é o Senhor da sua vida, porque Ele é Rei, e reina exaltado acima de tudo e de todos. Que você tenha essa consciência. Vá em busca do pão da vida. Saiba que Ele é o Senhor, Rei, e que tem todo o direito sobre a sua vida. Então, amém. Que Deus nos ajude a compartilhar o Evangelho de Cristo. Compartilhe esse devocional. Comente o nosso vídeo. Nos ajude a propagar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém.